Olá, bem-vindas então ao Estúdio Aulas. Estamos aqui então para fazer uma questão com vocês da banca Funiversa. Vamos tratar hoje sobre avaliação educacional para as aprendizagens, aquela avaliação que acontece em sala de aula. Lembrando que ela possui três funções básicas: a função diagnóstica no início do processo sempre, a função formativa no decorrer do processo e a função somativa no final do processo. Lembrando também que a avaliação formativa é a avaliação mais importante hoje, a que está mais ventilada, que é mais difundida, né? Que é aquela avaliação que forma, que ensina, que o aluno aprende enquanto é avaliado. Por isso o nome avaliação formativa. Além disso, traz feedback para o professor e para o aluno e é sempre em comparação com ele mesmo, o aluno em comparação consigo e não com os colegas. Além do mais, na avaliação formativa, nós também temos algumas características principais, como o uso da avaliação informal pode acontecer sem nenhum problema, desde que não seja simplesmente uma improvisação na avaliação, como também nós podemos tratar também na avaliação formativa das questões relacionadas à inclusão, ao aprender, ao avaliar para poder ensinar. O aprender é o mais importante na avaliação e não simplesmente a contagem de notas, pontos para formar média ou para selecionar. Então, observe aqui essa questão da Funiversa para a gente poder entender um pouquinho como é que esse tipo de questão tem cobrado a avaliação nas últimas provas. Verifiquem só, a avaliação da aprendizagem é um dos elementos fundamentais no processo pedagógico. No que diz respeito às concepções de avaliação, assinale a alternativa correta. Letra A. A avaliação formativa preconiza o abandono do registro em detrimento do uso de observações, relatos e acompanhamento sistemático das ações dos alunos? Falso, claro. Não é porque a avaliação é formativa que eu vou abandonar os registros, muito pelo contrário. A avaliação formativa não quer dizer avaliação informal simplesmente como sinônimo. Então, na avaliação formativa, eu não preciso ficar sem registrar. Eu tenho que registrar, posso e tenho que registrar sim como que o aluno tem andado. Sempre que vocês forem estudar, façam sempre esse tracinho nas palavrinhas, expressões, termos que tornam o item certo ou errado, porque isso para vocês fica muito mais fácil. Lembra que a gente quer a correta. Olha só a letra B. A avaliação formativa privilegia os aspectos qualitativos, ou seja, a qualidade, sobre os quantitativos e os resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais. Certíssimo, com certeza. É a letra B que está certa. Isso aqui foi tirado do artigo 24, inciso 5 da LDB, né? A LDB traz, no artigo 24, inciso 5, os pontos necessários relacionados à avaliação. A LDB não diz que a avaliação é formativa, mas quando a LDB disse isso aqui, ela quis dizer, na verdade, nas entrelinhas, que a avaliação formativa é a mais adequada e é a avaliação que a lei tem preconizado como mais importante, né? Vamos ver o erro nas outras, então? A avaliação somativa tem como característica principal o uso de provas, privilegiando os resultados ao longo do processo? Claro que não. Sua função essencial é mediar aprendizagens? Claro que não. Isso é o que torna o item errado. Olha só. A somativa é sempre no fim do processo para selecionar, classificar, somar resultados para saber quem passou, quem não passou, quem aprendeu e quem não aprendeu. É só essa a função da avaliação somativa. Portanto, não é ao longo do processo e muito menos mediar aprendizagens. Isso aqui é da formativa. D. Na avaliação formativa, o que é processual, com certeza, ignoram-se os resultados finais e privilegiam-se os instrumentos informais? Falso. Isso não é nenhuma característica básica, principal, nenhum fundamento da avaliação formativa. Para ser formativa, ela não vai ignorar resultados finais e nem privilegiar a avaliação informal.
A avaliação informal pode acontecer? Claro que pode, com certeza, deve acontecer, faz parte do processo, mas a avaliação informal, ela não é a base da avaliação formativa. Acontece? Pode, mas como base, como fundamento, como algo ou como regra para ser formativa, não. E a última aqui são características da avaliação formativa. O diálogo, sim, a reflexão, com certeza, o planejamento, sim. Agora olha o erro, o uso exclusivo de instrumentos objetivos para oferecer fidedignidade ao processo. Falso. Por último, a última dica, lembra, para ser avaliação formativa, não é o instrumento que vai definir se a avaliação é somativa ou formativa. Pode ter prova, trabalho, apresentação, seminário, pesquisa, etc. Não é o instrumento que vai dizer se é formativa ou somativa, e sim a intencionalidade do educador, a intenção do professor em formar, ensinar o aluno com a avaliação. Isso é o objetivo da avaliação formativa, então. E a última dica, então, exclusivamente, exclusivo, somente, só, não, apenas, são alguns termos que geralmente, nem sempre, mas geralmente, tornam os itens da Funiversa errados. Portanto, analisamos aqui, então, uma questão da avaliação formativa e quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a isso, podem me contactar pelo WhatsApp 9161 9828 0079, que dicas, teorias, exercícios também, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode se falar por aqui. Muito obrigado então, nos vemos nos próximos cursos, tchau e até mais.